Pessoal, boa noite. Estamos iniciando o programa Cueca Apertada hoje à noite, diretamente dos estúdios da UOL TV, no Dia do Jornalista. E não faltam notícias, a gente viu durante todo o dia notícias trágicas e acho que só tem notícia trágica hoje. Mas a gente trouxe, por ser o Dia do Jornalista, a gente trouxe um jornalista muito especial, autor de um livro daquele que talvez seja o patrono não autorizado desse programa, o Paulo Francis. Esse programa, na verdade, ele nasceu da coluna do Paulo Francis. Quando, claro que não criei o programa sozinho, mas quando eu tinha 20 e poucos, 30 anos, a minha maior diversão era ler a coluna do Paulo, ou o Diário da Corte do Paulo Francis, toda quinta e domingo. E hoje nós trouxemos uma pessoa especialíssima, que é o Paulinho, nosso amigo Paulinho, que é o Paulo Nogueira, o jornalista que foi já editor internacional da área do Estadão. Onde mais, Paulinho? Quem mais que você? Na Folha também um tempo, no Jornal da Tarde fiquei 8 anos também na Internacional e na Veja também na Internacional. Você é um cara internacional, né? Basicamente, mais da metade foi na área internacional. Existe uma preocupação essencialmente midiática, de você atender aos interesses de grupos econômicos a quem a mídia está estabelecida. Quer dizer, não terá isso por trás, quer dizer, você é politicamente correto dentro de um sistema onde não se contraria determinados interesses. E com isso, você vai tendo como que uma pasteurização das ideias, mais ou menos assim. Sem não dúvida. tem mais aquele debate franco e aberto. Você fala para a plateia, para o público, para o que as pessoas querem ouvir. público interno. Ninguém quer assumir o risco de ter opinião própria. Porque você, tendo opinião própria, você vai levar o contraponto, vai ser vidraça. Então, você seguir uma cartilha é mais cômodo nesse sentido, mas é empobrecedor. Tem alguém hoje que pode ocupar o espaço do Francis? Eu acho que não. O Francis, ele é uma avis rara, aquela coisa, pessoa única. Ele foi formado numa época muito específica do Brasil, que foi nos anos 50. Cultura enciclopédica. Ele pôde ler até os 27 anos. Ele foi sustentado pelo poeta. Ele começou a trabalhar aos 27. Ele leu o tempo todo. Quer dizer, por isso que o grego, né, valorizava a falta de trabalho. Exatamente. Ele teve chance de se municiar de muita cultura, né? E a origem familiar, quer dizer, ele disse que a família dele era de mão única, eles falavam e não tinham medo de... Então, tudo isso... Então é difícil você ter uma pessoa igual a ele. Tem alguns imitadores, mas não... Quem foram os grandes polemistas da época do Francis? Olha, ele reconhecia dois grandes adversários, o Carlos Lacerda, ex-governador do Rio. Que é uma virtude, né? Primeiro você falar o que você pensa é uma virtude. E acho que a reboque disso vem você reconhecer os seus adversários. Exatamente. O Oscar Wilde dizia que você não pode ser... Você nunca vai exagerar, não vai ser cuidadoso demasiado em escolher os seus inimigos. Eu acho que e ele o Francis não escolhia. Pelo contrário. Quer dizer, escolhia muito bem os inimigos, né? Escolhia assim, ele não tinha... Escolhia bem no sentido de que ele não tinha... Não pegava Zé Mané. Exatamente. Ele queria polemizar. Eu acho que a grande fórmula encontrada foi dos americanos, da Constituição Americana, que é da primeira emenda, que sim, é proibido legislar contra a liberdade de expressão, é proibido censurar. Então, a opinião vale tudo. Os atos é outra coisa. Se você estimula, se você diz não tem que tocar fogo na sinagoga, aí é uma outra coisa. Entende? Agora, dar uma opinião... Aí é crime, simplesmente, como eu disse. Agora, eu acho que o melhor critério é esse, quer dizer, não pode censurar a opinião. Se a opinião é idiota, como a do Bolsonaro, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu acho que eu estou defendendo um princípio de... Aliás, acho que todo mundo aqui todo mundo. Ele é um cretino, né? Mas pode ser o idiota... Ele não é o idiota absoluto, porque agora, pelo menos ele tem a coragem de falar. Ele é o idiota que tem 120 mil votos, quer dizer, tem gente que vota nessas pessoas. Quer dizer, a sociedade brasileira, infelizmente, tem uns setores que ainda pensam assim, quer dizer, vamos... É uma questão de autocrítica. Paulinho, geralmente o cara que fala que o outro é racista é ele que obriga a empregada que é negra a usar o uniforme. É a tal da hipocrisia. Estava faltando essa palavra nesse hipocrisia social. Hipocrisia social. Agora eu quero levantar... Condenamos aquilo que nós mais praticamos. Isso é a verdade. Que nós temos constrangimento de expor. Já estou sentindo. Agora, desculpa. Não sei se esse é o momento. Mas como nós estamos com um ilustre autor, pesquisador e jornalista que conhece a fundo o Paulo Francis e autor de uma obra célebre já na biografia
do falecido jornalista, eu acho que e muitas pessoas não conheceram o Paulo Francis, que já há alguns anos falecido. Então seria interessante o Paulo fazer um retrospecto de como é que ele se projetou, qual foi esse histórico, será essa que é noção legal de história, esse contexto do Paulo Francis, para ver como falar, o Xará, né? Ele contextualizar o Paulo Francis no jornalismo. É o homo, né? Você é homo. É homônimo, veja bem, né? Bom, o Francis, ele foi um jornalista, digamos, de maior projeção no Brasil de todos os tempos, eu acho. Ninguém... Maior salário. Maior salário, a maior repercussão, quer dizer, ninguém atingiu tanta popularidade. Só para situar a moçada, né? Que ano que ele morreu? Foi 97. Fevereiro de 97. É. E ele, inclusive, depois passou a contribuir para a Rede Globo e virou uma figura nacional, o Chico Anísio imitava e tal. E o Francis, ele era uma pessoa... Caceta e Planeta, quer dizer, houve uma série de ele virou um personagem realmente. Fez escola, né? Fez escola. E ele era um cara que, basicamente, ele tinha uma vasta cultura política, literária e tal, e ele sempre usou isso como substrato para a coisa, e sempre polêmico. Ele tinha essa coisa, o livro chama Polemista Profissional, porque ele se considerava um polemista profissional, ele gostava da polêmica. Ele queria, ele bebia, era o sal da terra. Medo, né? Não tinha medo. Era uma coisa do parto, né? Ele provavelmente achava que as ideias fluíam melhor depois da Exatamente. E ele vai na contramão desse politicamente correto, quer dizer, ele nunca teve qualquer tipo de papa na língua de fazer. Muita gente odeia ele, muita gente admira, enfim, ele é meio extremo, né? Ou se admira ou se... Ele desperta paixões. E ele ficou 40 anos como jornalista e sempre escrevendo opinião, isso que é interessante. Ele nunca foi um repórter. Você não tem uma cobertura que ele fez, uma viagem. Não, ele nem tinha saco, né? Não tinha. Ele ficava em casa, escrevia ali e tal, escrevia muito rápido, ele produzia bastante. E ele... Você foi editor dele? Sou editor dele. Eu entrei no Estadão em agosto de 90 e ele entrou em dezembro de 90, quer dizer, praticamente na mesma época. E ele contribuiu para o Caderno 2, que era a coluna fixa do Diário da Corte, que você mencionou. E para nós, na Internacional, ele fazia contribuições semanais, assim, esporádicas, às vezes todo dia e tal, variava muito. Mas tinha um contato pessoal com ele, é uma pessoa, inclusive, muita gente tem aquela imagem antipática, ele é um cara super afetivo, simpático, piadista, enfim, era o contrário do que isso. Quem era o Mogadon? Mogadon é um poderoso... Deixa eu explicar o que é Mogadon para o pessoal. Era um poderoso sonífero que você tomava e dormia na hora. Era tipo o quê? O que seria hoje? Dormodide da vida? Não sei, alguma coisa que... Uma droga pesada. Droga pesada, mas para dormir, né? E virou apelido do senador atual, até hoje, Eduardo Suplicy. Ele ficou proibido de usar o Mogadon na eleição, não foi? Foi numa eleição em 90. Paulo Francis é que criou essa... Criou, Eduardo Mogadon Suplicy. E aí o Suplicy recorreu à justiça e conseguiu proibir a menção dele. Tá aí de Nós novo, estamos falando porque tal. Aí os jornais se recusaram a cumprir a ordem. Tanto o Estadão como o Globo, que publicaram, disseram, não, isso aqui é censura, não vamos, ele vai escrever com... Aí o Suplicy percebeu a gafe, que pegou mal, né, você censurar E ele mesmo retirou o pedido. Mas era um prenúncio do próprio censura que o Lula queria impor exatamente. É uma noção. Aquela coisa da censura, controle social. Que, na verdade, tem que encontrar justificativa para censurar. Então, que época foi? 1990, foi na eleição de 90. Que era quase o Lula ameaçou ganhar do Collor. Foi no fio do... na verdade, 89, porque a eleição foi em 89. O Collor assumiu em 89. A eleição que o Suplicy concorreu, acho que é deputado prefeito, mas foi uma coisa assim, é governador. E ele tentou, então foi isso é uma das polêmicas. O França, ele quebrou o pau com todo mundo, em qualquer área que você vê, tem gente que... Ele não tinha menor prurido em polemizar. Depois daquela barracuda. Confesso a você que isso não impressiona menos do que a cafajestada. Coisa de nunca. Nunca teve um acontecimento ele cultural. Foi ator, né? Então ele tem essa coisa, ele tinha essa... Barbra Streisand cantou. Barbra Streisand é cultural. A sua interpretação da Lilian Ramos, no encontro da Lilian Ramos com o presidente Itamar Franco. O presidente Itamar Franco é um pamonha. Entende? E pamonha está sempre fazendo pamonheira. Eu abro o livro com a morte dele, a cena da morte dele, inclusive essa história da Petrobras, tentar colocar mais os pingos nos is. Na verdade, muita gente atribui o processo que a Petrobras moveu contra ele como a causa da morte. E apurando, entrevistando as pessoas, a Sônia Nolasco, que é a viúva dele, o Lucas Mendes deu uma entrevista para o livro também, falei com ele. Que naquela época, só para situar, ele fazia o Manhattan, que tem até hoje,
Que hoje, para mim, é um programa totalmente diferente, não tem nada a ver com aquele. E o Lucas é amigo dele desde 70, quando eles eram amigos já, muito antes do programa, inclusive, e tal. Totalmente diferentes um do outro, né? Totalmente diferentes um do outro, mas muito engraçado amigos. isso. E nenhuma das pessoas atribui ele morreu porque foi o processo. Na verdade, ele foi processado em outubro de 96. Ele alegou que os diretores da Petrobras tinham contas no exterior, desviavam dinheiro e tal, sem exibir provas. Tal. Foi uma bobagem no sentido jornalístico. Você não pode dizer uma coisa sem ter a prova. E ele soltou assim e a Sobre Petrobras... isso é que foi o processo. E no programa até parece que o Lucas Mendes falou, mas você tem prova? É, exatamente. E ele deu a chance de editar, ele não quis que editasse. Exatamente. Ele não queria, ele estava assim, uma certa atitude assim, meio kamikaze. Aquela, né? Foda-se. Aquela empáfia dele que, na verdade, ele pagou um preço grande. E a Petrobras o processou nos Estados Unidos. Só que o seguinte, os advogados disseram, olha, o foro para o processo tem que ser o Brasil. O programa foi passado lá, vocês são brasileiros, a Globo é brasileira, quer dizer, não há por que processar aqui. Então, desde o início, esse processo era estava condenado ao arquivo. Tal. Então, mas tinha gasto eles usaram o dinheiro da Petrobras. Da Petrobras, e ele teve que pagar o advogado, ele gastou. Física, a Globo não deu dinheiro. Não, ele pagou dele mesmo. Tá? Foi um desgaste enorme. Não, foi pelo seguinte, agora é gozado, isso é uma coisa interessante, o que é a natureza humana. Ele ficou chateado, não porque foi processado, porque ele é um polemista profissional, porque os amigos não deram solidariedade a ele. Nenhum dos amigos que ele considerava do peito, telefonou, Francis, pô, tô com você, não sei o que tal. Houve um silêncio total. Amigos inclui-se o seu FHC, não é isso? O Zé Serra, que era senador... O Zé Serra parece que tentou intervir. Tentou intervir, pediu para o FHC tentar dizer para a Petrobras largar com essa história e tal, ele não fez nada, o processo... Porque ele também tirava saldo. Ele dizia que o Fernando Henrique, foi inventado com o Fernando Henrique, ele falava que o garçom sabia mais de economia do que o Fernando Henrique. Eu acho que o impeachment dele não foi porque o povo brasileiro é contra a corrupção, mas porque o plano dele fracassou. Ele confiscou a poupança, ele paralisou o país. Porque não tinha o apoio que o Lula teve. E ele ele fez um plano que não deu certo, essa questão. As pessoas ficaram, pô, esse cara... Aí descobriram que além de fazer um plano que não tomou o dinheiro, esse cara tá roubando, tem a cascata na casa e tal. Por isso ele caiu. Se o plano desse certo, como o plano real deu depois, o Collor completaria o mandato, mesmo com acusações. Você vê o caso do Lula. O mensalão, que ele diz que é uma farsa, que a Polícia Federal já tem até um inquérito, saiu dinheiro público, não foi caixa 2, foi desvio. Isso aí não afetou, ele foi reeleito, está aí dando palestras. Esperaram terminar o governo dele. Aí vai o sigilo do Sakamoto. Então eu acho que o que derruba um presidente é a economia, e não infelizmente, esse mito de que o Collor foi derrubado, os caras pintados, isso eu acho... It's the economy. Stupid. Se o plano Collor tivesse dado certo, ele teria aprovado a reeleição e teria sido reeleito. Dona Eva.